Salve, salve, Universo Narrado, professor Felipe Ghisoli aqui, vindo aqui trocar uma ideia bem séria com vocês, tá? Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui. Acordei hoje cedo, agora terça-feira, 8 horas da manhã, com um monte de aluno me mandando mensagem sobre o vazamento de questões do Enem, e parece que aconteceu algo muito esquisito. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, tá? Eu até demorei um tempinho porque eu fui puxar aqui a capivara do negócio, fui fuçar as coisas para ver até onde isso procede ou não. E vamos lá, o que aconteceu? Tem um camarada aí, beleza? Que fez uma live antes do Enem de fato, né? Eu olhei direitinho a data aqui. E nessa live, aparentemente, ele vazou algumas questões do Enem. Então, um exemplo aqui, ó. Tem essa questão aqui do nível sonoro. Eu já até gravei um vídeo resolvendo no canal. Foi uma das mais difíceis da prova de física. O nível sonoro em decibel é calculado por essa expressão, beleza? 10 vezes log de I sobre zero. Aí ele fala aqui que um cara gritando gol, beleza? Aqui, ó. Cadê? Uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições da arquibancada e tal, dá 100 decibéis de ruído. Beleza. Com esse dado, qual seria o ruído produzido por 10 mil pessoas distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas? Cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é diferenciar o que seria um vazamento de questão, cara, de talvez um professor consiga acertar mais ou menos a questão. Porque nessa questão aqui mesmo, foi uma das que aparentemente vazou, eu recebi mensagens de alunos nossos falando, pô, Ghisoli, aquela questão do ruído tinha uma igualzinha na plataforma. Eu nem fiz, eu só lembrei e marquei o X. Que era o quê? Mas presta atenção, isso aqui é só para mostrar bem o meu ponto. Se você abre nossa plataforma aqui, ó, seria no módulo de lições de física, né? B19, vou abrir a parte das aulas aqui. Existe uma aula aqui, cara. Cadê? É uma aula de, aqui, ó, nível de intensidade. Essa aula aqui, ó, tá ali a fórmula, 10 vezes log, aqui, ó. Se liga. Então aqui, ó, teve um monte de aluno que me mandou isso daqui. Então, enfim, eu dou a aulinha ali, explico o que é o negócio, falo exatamente a mesma equação que estava ali, que é aquela equação do logaritmo e tal, ok, beleza. Aí ela tá ali 10 log de I sobre zero. Dou o exemplo lá, falo, pô, bicho, considere aqui, ó, um ouvinte recebe um som de intensidade 10 mil vezes maior, ou seja, 10 mil vezes. Aí quando eu faço a conta ali, ó, o nível de intensidade 10 mil vezes maior dá justamente 40 decibéis, que aí você somando com 100 decibéis aqui, dá 140. Beleza, essa era a resposta. Teve alunos nossos que mandaram isso para mim, falando que eles conseguiram responder essa daí de cabeça, sem nem precisar fazer conta. Eu vazei as questões do Enem, nesse caso, o que você acha? Você olhou aqui, né? Cara, claramente não. É um exemplo muito parecido, até o dado numérico é igual, mas o contexto ali era bem diferente, eu nem dava 140 no meu, era 40, porque o 100 é do contexto da questão, tinha que somar os 100 mais os 40, dá 140. Pô, acho que isso aqui tá óbvio para todo mundo, que isso aqui não consiste num vazamento de questão. Consiste em quê, cara? Pô, em você fazer um preparo completo para o estudante, em você conhecer bastante da prova, e em você dar um pouco de sorte, vai, isso aqui é um pouco de coincidência. Agora, vamos na live do camarada e vamos perceber a diferença do que ele fez. Essa aqui é a questão que ele resolveu na live, beleza? Ó, tá ali a fórmula. Suponha que em um estádio, quando um torcedor grita em comemoração a um gol, o nível de intensidade é de 100 decibéis. Com 10 mil torcedores comemorando ao mesmo tempo, qual é o nível de intensidade? E aí tá ali as alternativas, que são, cara, as mesmas, inclusive, 60, 104, 140, 400 e 800. Vamos abrir a questão do Enem, beleza? 60, 104, 140, 400 e 800. Então, assim, cara, é bem mais estranho, né? De uma ordem de estranheza muito grande, né? Assim, pô, longe de acusar aqui o cara que fez essa live, sei lá, talvez alguém enviou essa questão pra ele, o cara não sabia nem a fonte, não sei, tá bom? Mas, bicho, peraí, isso aqui tá muito esquisito, né? Isso aqui eu acho muito difícil a gente alegar que seja coincidência, realmente o texto é o mesmo, as alternativas são as mesmas, o contexto é exatamente o mesmo, então isso aqui já pra mim parece ser uma coisa meio estranha, tá bom? Isso aconteceu mais de uma vez, teve uma outra questão, isso aqui seria uma questão da live dele também, uma questão da prova de matemática agora, né? A empresa oferece 2 opções de parcelamento, você dividir 60 mil reais, você pode dividir em N parcelas iguais ou N mais 6 parcelas, cada parcela com 500 reais mais barato e tal. Tá aqui, ó, um carro que custa aqui, ó, 60 mil, esse aqui é a questão do Enem, beleza? 60 mil reais, primeiro pagamento, N parcelas iguais, segundo pagamento, 6 parcelas a mais do que na primeira, com o valor de cada parcela 500 reais menor. Então, enfim, cara, você olha para isso aqui e fala, bicho, isso aqui tá de uma ordem de estranheza muito diferente. Agora, o que eu queria pontuar com vocês aqui então? Pô, será que houve um vazamento de questões realmente do Enem? Cara, deixa eu te falar o que eu acho aqui, tá? E aí, esse papo aqui, daqui pra frente, talvez, essa prosa,
seja muito mais para quem acompanha o Universo Narrado, para quem é nosso aluno. Essa prosa aqui é para você, cara, pra você não ficar fritando demais e sofrendo demais com um monte de coisa que vem pela frente aí. Eu nem pretendo gravar muitos vídeos sobre isso, tá bom? Eu sei que dá muito hype ficar falando disso agora, só se fala nisso e tal. Inclusive eu já vi que tem influenciador que já fez 3, 5, 8, 10 vídeos sobre isso. Por quê, cara? Porque vai dar audiência, mas assim, não é do nosso feitio ficar ganhando audiência em cima de polêmica e de coisa que principalmente talvez vai gerar muito mais ansiedade na galera e não vai resolver de nada ficar falando muita coisa. Mas eu quero trazer uma reflexão importante aqui. Eu acho que houve vazamento? Acho que sim, cara, de verdade. Mas eu acho que tem vazamento todo ano, cara. Só que nem todo ano a coisa fica escancarada e sai numa live da internet, etc e tal. Porque, bicho, a gente vive no Brasil, cara. O Brasil é uma zona, irmão. Nada funciona aqui. Você realmente acredita que numa prova como o Enem, cara, nacional, 5 milhões de pessoas ao mesmo tempo tem que distribuir a prova para o Brasil inteiro, tem que todo mundo abrir e fazer, cara... Eu acho impossível, num país como o Brasil, num país sério, eu já acho difícil nessa escala não ter algum tipo de vazamento. Porque a escala é muito grande, cara. Beleza? Agora, num país como o Brasil, eu acho impossível. Pra mim, todo ano tem vazamento de questão. Nem sempre a coisa sai na internet, sai no Twitter, sai na notícia, tem uma live e você fica sabendo. Mas pra mim é fato que todo ano vai ter zoeira, vai ter avacalhação, porque a gente vive no Brasil. Ponto. Então, como é que você, cara, que é um estudante sério, um estudante de alto nível, e eu converso com esse tipo de pessoa aqui, tá bom? Então, se não é o seu caso, tranquilo, a prosa não é pra você, como eu disse, estou conversando aqui com os nossos estudantes, cara, com quem acompanha o Universo Narrado, com quem estuda em altíssimo nível, eu levo isso a sério. Qual que é a forma, isso aí, eu aprendi com os estoicos, né, cara? O Epiteto e o Sêneca falavam muito isso. Meu irmão, você tem que entender muito bem a diferença entre as coisas que você pode controlar e as coisas que você não pode controlar. Você pode controlar se há vazamento de questões que vai eventualmente beneficiar e privilegiar alguém? Não pode. Você tem controle disso, cara? 5 milhões de pessoas no Brasil, sei lá quantas dezenas de milhares de pessoas trabalhando envolvidas no processo do Enem. Você tem algum controle se vai ou não ter vazamento? Não tem, cara. E num país como o Brasil, ninguém tem. É zona isso aqui. Então tá, então não tem controle sobre isso. Então não adianta você ficar fritando. Ah, bicho, mas vazou, mas é injusto. Cara, que isso? Quem te falou que o mundo é justo, cara? Sacou? Não existe esse universo aí que você criou. Então o fato se você não tem controle sobre ter ou não vazamento de questões, você tem controle sobre o quê? Para que isso não te atinja de um jeito muito grave. Porque você pode dizer, pô, mas isso é injusto. Isso pode acabar me afetando, isso pode me atingir de um jeito muito negativo, porque um cara levou vantagem em relação a mim, entendo, mas pô, você não tem controle sobre esse tipo de coisa. Você tem controle sobre o quê? O que eu poderia fazer então para que mesmo que isso aconteça, e isso foge totalmente do meu controle, eu consiga não ser impactado, ou que o impacto em mim seja mínimo. Aí, cara, eu vou te falar qual é a nossa filosofia, nossa estratégia de prova aqui no Universo Narrado. Você realmente acha, eu vou te mostrar alguns casos aqui, que esse camarada aqui gabaritou física aqui, ou esse outro que acertou 14 em 15 em física, mais de 90%, ou esse que acertou 14 em 15 em física, errou só do log, né? Justamente aqui vazou, mas beleza. Você acha que esses caras, bicho, que gabaritaram física, beleza? 15 em 15 em física, 14 em 15 em física, você acha mesmo que essa galera tá achando ruim de ter vazado a questão do Enem? Porque vamos lá, pra quem gabarita, cara, pra quem acerta todas as questões, é irrelevante se a questão veio fácil, se veio difícil, se vazou, se não, meu irmão, eu gabaritei todas. Ah, vazou ali, meia dúzia de neguinho foram beneficiados e tal. E como eu disse, cara, vão ter várias injustiças num processo como esse, como há várias injustiças no mundo. O jeito pra mim de você se blindar e não ser impactado por coisas como essa, que não estão no seu controle, é você estudar em tal nível que você acerte praticamente todas as questões, de modo que esse tipo de coisa te impacte minimamente, ou sequer te impacte. Sacou? Então, pô, vazou a questão de matemática, beleza. Você acha que, 14 em 15 física, isso tudo aqui é print de aluno nosso de agora, tá? Ó, teve aluno que gabaritou matemática, vai tirar nota máxima, 14 em 15 em física, 44 acertos em 45 em matemática, o que mais? 43 acertos em 45 em matemática, cadê? 41 acertos em matemática, 14 em 15 em física, 44 acertos em matemática, aluno da Vitalícia, enfim. Você acha que esses caras que acertaram 43, 44, 45 questões de matemática, estão tão ansiosos e preocupados quanto você, cara, por eventualmente ter vazado uma questão? Acho difícil. Que pode prejudicar a galera porque foi injusto, que não sei o que, será que o Enem vai ser anulado? Então, enfim, eu tô te passando aqui, cara, presta atenção, tá bom? É um direcionamento pragmático, porque você pode ficar, cara, entrando em parafuso aí e fuçando um monte de notícia toda hora, o Enem vazou, porra, vai ser anulado, vai ser não sei o que. Cara, eu vou te falar a minha opinião.
Acredito que vazou, como eu disse, acho que todo ano vaza, nem sempre isso gera muito barulho, mas Brasil é uma zona, todo ano vaza pra mim, acho que vazou também. Acho que isso não vai mudar muita coisa, não vai ser anulado, não vai acontecer nada de muito grave. O que vai acontecer de grave, cara, talvez é deixar você extremamente ansioso, entrando em parafuso, conjecturando um monte de maluquice, sacou? Enquanto talvez, cara, a melhor coisa que você pode fazer, e aí tô falando disso pra você, talvez daqui pra frente, pro ano que vem, se for o seu caso, que você vai estudar e tal, cara, estude em um nível tal que palhaçadas como essa, que vão acontecer num país como o Brasil, não te impactem. E qual que é a estratégia que eu conheço para que isso não te impacte? Cara, é você masterizar um nível tão alto as coisas, que tipo assim, cara, o Enem vai vir fácil ou vai vir difícil? Irrelevante, cara. Eu vou ir lá e vou acertar todas, ou pelo menos uns 90% para mais. Ponto, sacou? Essa é a estratégia que a gente usa para os nossos alunos do Universo Narrado. A gente estuda com a galera num nível como esse. Essa questão mesmo de nível de intensidade. Poucas escolas trabalham isso, você viu que a gente trabalhou isso aqui, porque a gente trabalha num nível que é, meu irmão, o que cair, a gente vai dar conta. Ponto. Acabou. Essa questão do nível de intensidade pra mim foi a mais difícil da prova. Até resolvi um vídeo ontem no YouTube colocando a questão mais difícil do Enem. Foi a mais difícil. E cara, a gente trabalha isso na plataforma. Por quê? Porque a nossa filosofia de ensino é preparar o aluno de tal modo que ele consiga mandar muito bem, gabaritar ou acertar mais de 90% em qualquer contexto, em qualquer circunstância e diante de qualquer avacalhação do fator Brasil, do risco Brasil na equação. Que é vazar prova, que é esse tipo de coisa. Sacou? Aí, bicho, mais um comentáriozinho aqui, tá bom? Aí eu abri a live do camarada lá, que fez a live antes da prova, onde tinha as questões, só para dar uma fuçada e entender se de fato tinha acontecido o que estavam falando. E eu me surpreendi com uma coisa, cara. Alguns comentários pós-prova, né, já que tá em alta esse assunto aí, de gente falando o quê? Bizarro. Uma live dessa antes da prova não aparece para mim. Minha única raiva é que eu não fiquei sabendo dessa live antes. Que ódio. Cara, isso só prova mais uma vez o tanto que a educação aqui no Brasil é uma piada, cara. Ninguém estuda, não há virtude alguma. Porque olha só, um estudante não, cara, um indivíduo que tem o mínimo de virtude, quando ele descobre uma brecha e uma falha como essa, o que ele pensa? Pô, eu queria ter participado, eu queria estar aqui. Não, ele não pensa isso, você concorda? Pelo contrário, um indivíduo que tem um mínimo de virtude, ele vai execrar algo como isso aqui. Ele vai falar, pô, cara, que injusto, cara. Isso não deveria acontecer. Ele iria denunciar. E talvez, se ele for um estoico, ele iria trabalhar alguma forma de agir para que esse tipo de coisa não o impacte, já que esse tipo de coisa acontecer não está sob seu controle. Mas enfim, isso só prova, cara, que não existe educação aqui. Não existe educação focada em formar indivíduos, seres pensantes. A educação realmente é para a virtude, que te torna um ser melhor, porque é isso que deveria ser o processo de formação, te formar enquanto um ser humano, cara, mais apto a viver bem em sociedade. Mas não, cara, educação aqui não existe, só existe instrução, preparo para a prova. O ensino médio é uma grande preparação para o Enem. O único objetivo de você ir na escola é aprender a marcar o X no lugar certo no dia do Enem e ir lá fazer o Enem. E se é esse o ponto, realmente comentários como esse fazem muito sentido. Porque, pô, bicho, se o objetivo principal de estudar, ficar anos e anos estudando, é só ir lá e fazer a prova, então realmente caminhos mais curtos para fazer a prova são válidos. Esse é o raciocínio, essa é a premissa, né? Completamente equivocada. Isso para mim só mostra o quanto que é muito, muito, muito pior mesmo e muito pobre, cara, muito pobre a noção de educação aqui no Brasil. Não existe essa noção. Essa noção é inexistente. Cara, o que existe é preparação para a prova. O objetivo de estudar é um só, é fazer provas, tirar boas notas. Para quê? Para você passar de ano. Para quê? Para no ano seguinte você fazer provas e tirar boas notas. Para quê? Para você passar de ano de novo. Para você ir lá e fazer o vestibular e tirar uma boa nota e ser aprovado na faculdade. Porque dentro da faculdade você vai fazer o quê? Tirar boas notas para ser aprovado de um semestre para o outro. O objetivo é só fazer prova, cara. É só fazer prova, é formar os marcadores de X no lugar certo. E se o objetivo realmente é só marcar o X no lugar certo, existem meios, talvez, mesmo que ilícitos, né, que pareçam ser válidos. O objetivo da educação é só esse, cara. Não é formar ninguém que pensa, ninguém que tenha prazer no estudo, em crescer e desenvolver-se a partir do estudo, né, em cultivar uma vida inclinada ao estudo e entender que isso é uma grande fonte de crescimento. Tá maluco? Isso aí é uma piada. Isso não existe no Brasil não, cara. O que existe é só passar na prova. E todo meio possível e passível de ser utilizado para passar na prova é válido. É o que comentários como esse me mostram. Então, enfim, cara, como eu disse, tá aí, mostrei aqui alguns dados, provavelmente houve vazamento, não tô acusando aqui aquele camarada, não fucei o cara, não sei se ele tá dizendo que ele que inventou essa questão, ou se alguém mandou para ele, mas, cara, pra mim tá muito esquisito, tá idêntico ao que apareceu na prova, acho muito estranho, mas me surpreende de modo algum, cara. Como eu disse, ano que vem vai ter vazamento? Com certeza, cara, olha o Brasil, olha a escala que é essa parada. Sacou? Se vai sair da mídia e ganhar notoriedade, não sei. Mas, de novo, cara, como que você pode agir para que, considerando esse risco Brasil, esta avacalhação,
você consiga tocar uma vida, cara, estudar, seguir o seu caminho, sem que coisas como essa te impactem. Por quê? Porque, cara, você não tem controle sobre coisas como essa. Você pode falar, pô, mas tá injusto, tinha que denunciar, tinha que cancelar, tinha que... Beleza, cara, no ano que vem a gente contar, vai acontecer de novo. Talvez se você não fique sabendo, vai cancelar de novo. Se for cancelar toda Enem tem vazamento de questão, pra mim não vai ter nenhum Enem. Isso é impossível. Eu acho impossível acontecer um sem vazamento. Então, assim, simplesmente suspende, não existe mais Enem. Então, sacou, cara? É isso. Pra mim, me parece fazer mais sentido você compreender o risco Brasil e entender como que você pode agir para que esse tipo de coisa não te impacte, você consiga seguir sua trajetória. É a nossa filosofia aqui no Universo Narrado, é por isso que a gente prepara os alunos em altíssimo nível, para acertar mais de 90% e gabaritar, que aí, cara, essa esculhambação toda praticamente não atinge os nossos estudantes. É isso que eu penso. Se você é nosso aluno, cara, bicho, não fica fritando demais nesse tipo de informação, toca a sua vida, segue seu baile, a galera já tá fazendo muito barulho, se tiver que anular, eventualmente, o INEP vai puxar essa capivara aí, vai olhar esse negócio, mas eu não acho que vai acontecer de verdade. Foca no seu, cara, foca no que você pode fazer para que, mesmo diante da avacalhação, você consiga ter bons desempenhos e esse tipo de coisa não te impacte. Me parece fazer muito mais sentido do que querer mudar o Brasil. É aquilo. O que é mais fácil, cara? Você mudar a si mesmo, ou você mudar o mundo inteiro? Eu vou mudar o Brasil. Nossa, cara, você tá maluco. Eu não tenho essa prepotência não, cara. Eu acho mais fácil, já é difícil pra cacete, você mudar a si mesmo. E ó, se você quiser estudar em altíssimo nível, cara, nossa assinatura vitalícia, onde você paga uma vez, tem acesso a todos os nossos cursos para estudar em altíssimo nível para sempre. E mais algumas grandes novidades que nunca mais vão se repetir. 24 de novembro, o link tá aí embaixo. É isso, me conta aí embaixo o que você acha dessa prosa. Como eu disse, cara, aqui essa conversa não é para todo mundo. Vai ter um monte de gente falando, pô, Bisoli, mas tá desconsiderando isso. Pô, mas o aluno de escola pública já é prejudicado. Mas, cara, isso aqui não é para todo mundo, essa prosa. Essa prosa é para os nossos alunos, é para quem acompanha o Universo Narrado, é para quem já cultiva um pouco essa vida inclinada ao estudo e está disposto a pagar um preço para não ser impactado pela esculhambação que acontece no Brasil. Então, enfim, isso aqui, cara, é uma postura que você pode ter que eu de verdade acho que é a melhor, e é por isso que a gente transmite isso para os nossos alunos diante de um contexto como esse. É isso. Valeu, Sapere Audi.